Muito bem-vinda e seja muito bem-vindo ao Entre Comida e Memórias. Aqui é a Josiane Bessa, eu sou nutricionista comportamental e especialista em transtorno alimentar e em comportamento alimentar. E hoje nós vamos conhecer a história da Camila, que tem um problema sério com trabalho, as comidas do trabalho. Você também vive isso? Aqui no consultório é muito comum o tema trabalho e a relação e a forma que isso interfere na alimentação. Então, inspirada, né, nessa demanda que aparece bastante, criei essa história com esse nome fictício da Camila, para a gente entender um pouquinho quais são os caminhos que a gente pode percorrer nessa relação com a comida e do trabalho. Camila nunca entendia por que perdia o controle justamente no trabalho. Em casa, conseguia escolher o que comer. No fim de semana, eu quase nunca pensava em beliscar, mas bastava atravessar a porta do escritório para alguma coisa mudar. Logo de manhã, o cheiro de café fresco se misturava ao pão quente. Na copa, quase sempre havia alguma coisa, um bolo que alguém levou para comemorar o aniversário, biscoito esquecido sobre a mesa, bombom espalhado perto da cafeteria. Camila passava por tudo aquilo várias vezes ao dia. No começo, dizia para si mesma que não ia pegar nada. Às 10 horas resistia, às 11 também, mas depois do almoço, bastava mais uma reunião, mais um e-mail, mais uma cobrança, mais uma conversa atravessada no corredor. E aí ela lembrava daquele bombom, daqueles doces que estavam lá. Entrava na copa, pegava mais um pedaço de bolo, depois um biscoito, mais tarde chocolate. Enquanto mastigava, sentia alguns minutos de silêncio dentro de si, como se por um instante o trabalho deixasse de pesar. Mas o alívio durava pouco. Logo vinha a culpa. Eu não tenho controle. Era isso que repetia para si mesma todos os dias. Até que, durante uma consulta, eu fiz uma pergunta que ela nunca tinha parado para pensar. O que costuma acontecer antes de você ir até a Copa? Camila ficou em silêncio. Passou alguns segundos, depois começou a lembrar, quase sempre era depois de uma reunião difícil, depois de uma ligação que deixava ela ansiosa, depois de um conflito com algum colega, depois de horas olhando para a tela sem fazer uma pausa sequer. Percebeu que nunca era o bolo que a chamava, era o conforto. Nas semanas seguintes, começamos a observar esses momentos. Não para impedir que ela comesse, mas para entender o que estava acontecendo antes da comida aparecer. Ao mesmo tempo, fizemos outras mudanças. Camila quase nunca fazia lanche entre as refeições, saía cedo de casa, almoçava tarde, passava horas sem comer. Então, seu corpo chegava à tarde tentando economizar energia de qualquer jeito que pudesse. Ela começou a levar um lanche simples, às vezes uma fruta, às vezes um iogurte, em alguns dias um sanduíche. Nada complicado, só nutrição suficiente para que o corpo não precisasse gritar. Com o passar das semanas, algo mudou. A comida continuava aparecendo, os bombons também, mas já não precisava fazer o mesmo convite. Camila percebeu que conseguia passar pela mesa e escolher. Às vezes comia, às vezes não. E nenhuma das duas decisões parecia uma luta. Foi então que ela entendeu que durante muito tempo culpou a comida por um problema que nunca começou nela. O ambiente continuava desafiador, mas agora ela sabia reconhecer quando era tensão, quando era cansaço, quando era fome. E quando precisava apenas levantar da cadeira, respirar e fazer uma pausa, porque às vezes aquilo que chamamos de falta de controle é apenas o corpo lidando com a situação difícil, está e estar suficientemente nutrido ajuda nesse processo. E quando o corpo deixa de lutar para ser ouvido, a comida também deixa de precisar gritar. E aí, se reconheceram na história da Camila? O ambiente de trabalho, ele é bem desafiador. Eu tenho pacientes que fizeram essa transição, né, do home office para o presencial, às vezes alguns dias, outros menos dias. E aí tem vários motivos para o trabalho ser um lugar desafiador. Por quê? Uma oferta de comida, então às vezes tem essa pressão também pelo comer social, que é uma parte importante, e o comer social
As reuniões sociais passam pelo comer, então almoço de negócios, happy hour para interagir com a equipe, essa coisa toda. E isso é um desafio, né? Às vezes a gente perceber ali se a gente tá com fome, se a gente quer continuar comendo e tal. Outro desafio no ambiente de trabalho são as próprias emoções. Então, aqui no caso da Camila, é muito relacionada com isso, né? Ela estava estressada, cansada e usava a comida para lidar com esse momento. A organização, vocês viram aqui, né, que tinha uma falta de organização na alimentação, de pensar os lanches, os horários. Então, quando ela sentia fome, juntava com o emocional, ela ia comer o que estava ali disponível, né, sem pensar muito, sem elaborar isso. E como que a gente pode, então, ir lidando com esses momentos de trabalho, da alimentação no nosso dia a dia? Primeiro, a gente precisa entender como a Camila fez, né? O que que esse trabalho está provocando em mim que eu preciso ir sempre para a comida. Ah, é o colega que causa um desconforto, é a reunião, é a promoção que você queria, é o transporte, né? Eu tenho pacientes que trabalham às vezes muito longe, nossa, e isso é um cansaço muito grande. Só de pensar que amanhã tem que ir lá e tem que enfrentar o transporte já causa um desconforto muito grande também. É, as comidas, né? Então, eu também tenho pacientes que no trabalho tem muita comida, né? Seja de um happy hour, um coffee break, o aniversário do mês, a festa junina, tudo tem comida e aí fica muito difícil também. É, para esses momentos emocionais, eu acho que vale entender, né? Por que que aquela pessoa, aquela situação te causa tanto desconforto? O que que você poderia fazer? Será que você pode fazer uma pausa, beber uma água, descer um pouquinho, ir lá no térreo, dar uma arejada? São possibilidades. Às vezes a comida ela funciona como se fosse essa pausa, né? Então, vamos ali tomar um café? Mas a gente pode ir criando essa pausa de outras formas também, né? Mas minha equipe não vê isso bem. Então, talvez a gente possa conversar com a equipe, né? É... E para oferta grande de comida, acho que vale pensar que aquela comida, já que ela tá lá sempre, ela sempre vai estar lá, né? Então, isso é uma boa notícia. Então, já que ela tá lá, ela sempre vai estar lá. Então, talvez um dia ou outro você possa dizer não, possa comer o lanche que você trouxe. Não é se proibir, mas é encontrar um lugar que você consiga moderar, mas sem isso ser uma grande dificuldade, igual a Camila fez aqui no processo dela. Então, convido vocês aí a pensar essa relação do trabalho, olhar para tudo isso. Então, talvez eu possa trazer numa próxima história o Eu Mereço, que também aparece muito relacionado ao trabalho. Então, olhar para tudo isso, né? O que que acaba levando você a comer de forma exagerada, se mudou uma coisa no home office, no presencial. Olhem para isso. Às vezes a gente já quer uma solução pronta, né, de restringir, de zerar tal coisa. Mas às vezes a gente só precisa olhar mesmo, né? Como que é o nosso comportamento, como que a gente age, as nossas emoções, a nossa organização alimentar, talvez o presencial exija um pouco mais de organização. Tem gente que diz que o home office é mais difícil, porque a comida tá ali disponível, então talvez, dependendo de como é para você, o home office vai exigir mais organização. Então, estudem aí. Espero que vocês tenham gostado da história da Camila, que tenha inspirado vocês, né, a cuidar desse ponto também da alimentação. E a gente se vê ou se escuta no próximo vídeo com mais uma história, mais uma memória relacionada à comida e às emoções, à nossa história. Um beijo e até a próxima!